Acho que não tem outra palavra, né? Um jogo perfeito do Goiás na estratégia, na vontade, na qualidade defensiva. O Goiás conseguiu, né, ter um padrão de jogo muito bom contra um dos elencos mais caros do futebol sul-americano. E aí, aos 50 minutos do segundo tempo, o gol do Breno Lopes dando a vitória para a equipe palmeirense. Falaram o quê desse resultado aí que seria importantíssimo para o Goiás, esse um ponto conquistado, né? O Edminho, o que foi? Agora tá ok, né? Edminho, qual que é o sentimento aí depois dessa derrota? Vendo o time jogando bem, vendo o time produzindo, o Goiás com uma estratégia perfeita, jogando muita bola e voltando para Goiânia sem o ponto que estava praticamente garantido. Boa noite para você, seja bem-vindo aqui na Band News Goiânia. Fala, Edminho! Boa noite, Thiago. Boa noite, ouvintes da Band News. Desde terça-feira, quando teve a escala de arbitragem, eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que ia acontecer, né? O Sávio, né? Esse pilantra, né? Isso é um pilantra, né? Que já tinha feito, já com 5 minutos ele deu aquele pênalti lá inexistente na época contra o Flamengo, tá certo? E aí, hoje, com 3 minutos, ele deu um cartão amarelo pro William Oliveira, uma coisa mais... Eu estava até vendo o William Oliveira falar agora na televisão. Quer dizer, um cara que... Sabe, que raiva que esse cara tem do Goiás. Você entendeu? Dá o outro cartão amarelo pro... Eu comentei aqui, falei, tá aí, ó. Não precisa roubar escandalosamente, não. Tá vendo que o Goiás... O Palmeiras teve 2 oportunidades. O Tadeu fez 2 defesas, o Goiás teve 1. Mas nada. Os Goiás Palmeiras completamente sem ação. O Goiás dominou, obstruiu as condições do Palmeiras todas. Cara, será que precisa disso? Quer dizer, o Goiás jogar um campeonato brasileiro 2 vezes contra o Palmeiras e com 1 a menos. Aí o que é isso? Sabe, não dá. Pra que isso? Sabe, isso não é futebol, isso é palhaçada. Né? Isso é palhaçada. Como é que chama? Não precisa suspender, não suspende presidente de conselho. Eu tive vontade, queria que fosse suspenso também. Porque não tem presidente, porque o presidente está suspenso, está quase no fim do seu mandato. Sabe, não existe o que fizerem, não. Olha... Quem está na mesa? O Marcelo está na mesa? Não, hoje não. Está o Danilo e o mais estudioso, o Gerdezer Paulo. Tá bom, mas o Danilo tá. Juiz, não precisa ser escandaloso para prejudicar o time, não. Ele vai minando o time. Como é que você mina o time? Com 3 minutos. Se você pegar qualquer... 3 minutos, ele deu um cartão amarelo pro William Oliveira. Me explica qual o árbitro da Conmebol, qual o árbitro de Copa do Mundo, com 3 minutos, no lance daquele do William Oliveira. Se vocês pegarem, tem 3 lances claríssimos que os jogadores solam o pé dos jogadores do Palmeiras, solam o do Goiás. Eles entram de sola no jogador. Simplesmente não tem VAR, não tem nada. Edmin, falei sobre isso na transmissão. Ele limitou as ações do William Oliveira muito cedo. E o Flaco Lopes, aproveitando disso, começou a sobressair em cima do William, que tinha que tirar o corpo, por ter o árbitro com 3, 4 minutos de jogo, já amarelou ele numa falta perfeitamente passível de nem cartão fosse. Então, assim, ele vai minando, ele vai tirando a forma de falar com os jogadores, vai dando impedimento aqui, vai dando uma faltinha que não é para a equipe adversária e vai fazendo com que os jogadores vão perdendo foco. Infelizmente, o Goiás hoje poderia fazer o que só Atlético Mineiro e Flamengo fez, que foi empatar dentro do Allianz Parque, em um time que não perde há 62 dias, que é o Palmeiras. E um árbitro... É complicado, viu? É difícil. E um detalhe que chama atenção... É um bandido, é um safado mesmo. É safado esse rapaz. Eu falei, eu sabia. Ele e o próprio VAR. O Huawei, sei lá como é que ele chama. Eu tinha certeza. O Sávio apitou o jogo do Flamengo. Com 3 minutos ele deu um pênalti que nem pênalti foi. Você entendeu? E com todo respeito ao cartão vermelho ao Guzo também, Edminho, foram os 2. Olha, o segundo lance, ele nem pega no jogador do Palmeiras.
Ele nem pega. Então tudo certo, ele pegou no pé do Zé Rafael, mas o segundo da expulsão, prefiro nem comentar. Eu estou dizendo o segundo nem pega. Os dois levantam o pé e ele simplesmente não pega no jogador do Palmeiras. E teve três com sola na chuteira, no tornozelo dos jogadores do Goiás. Não dá, cara, não dá. 11h37. Vai ser uma brilhante partida. Jogou muito. Tá certo? Você entendeu? Marcou direito, taticamente, os jogadores foram perfeitos, se doaram, agora isso é covardia. Cumpriram bem, gente, função tática. Gente, como é que faz você jogar 2 jogos do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, com um jogador, a expulsão do Halter aqui em Goiânia foi um escândalo. Verdade. O juiz estava a 2 metros do lance, o VAR simplesmente consegue mudar a opinião do juiz. Não dá, cara. Isso é sacanagem. E passa a imagem que nós estamos batendo na mesma tecla. O Goiás não pode empatar, o Goiás não pode perder, que a gente vai falar da arbitragem. Mas não são fatos. E contra fatos não há argumento inquestionável. Foi um jogo em que o Goiás taticamente foi bem postado, um time com as linhas juntas. O segundo tempo o Goiás teve chance de sair na frente, como fez, né? Saiu fazendo o primeiro gol. O juiz deu um impedimento, toque de mão ali, que nem sequer o VAR chamou ele pra ver, mas tudo bem, a imprensa paulista nem sequer fala disso. Agora, fica ruim, porque os jogadores do Goiás se doaram, comprometeram, estavam levando o jogo da melhor forma, conduzindo, mantendo a invencibilidade, dificultando a tarefa de um time que tá brigando pra ser campeão brasileiro ainda. Não, e um detalhe, Danilo, você tem o Palmeiras com 1 bilhão de faturamento, o Palmeiras compra o time do Goiás hoje todinho se ele quiser. Olha a renda do jogo hoje, não, mais loucura. de 2 milhões. O Palmeiras só de bilheteria ele tem o que o Goiás gasta no ano inteiro, que o Goiás tem no ano inteiro de faturamento. E aí você precisa de arbitragem, né? De apito, você precisa de bastidor para vencer o Goiás. É isso que chama atenção. Agora, Edmin, eu confesso para você que eu já joguei a toalha. Eu não acredito mais em federação, eu não acredito mais em comissão de arbitragem. A gente fez um programa especial aqui com a Federação Goiana, com o presidente Ronei Freitas, que é um sujeito que a gente respeita pra caramba, que tentou, coitado, mas fazer o quê? O negócio é lá em cima, né? O negócio é lá na CBF. O presidente da CBF não aparece, não dá entrevista, esse CNM não dá entrevista, não dá a cara. A gente tentou aqui uma entrevista com ele utilizando o nosso senador da República. Esse cara não responde o Senado da República. Ele parece a Rainha Elizabeth, né? Ele tá lá na sua casta, defendido, né? Totalmente imune do que está acontecendo no futebol brasileiro, e todo jogo é essa situação. Você tem, digamos que, esperança em alguma coisa, em alguma mudança? Ou esquece, Edminho, será assim até a 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro? Todo jogo metendo a mão no Goiás. Será assim até a 38ª rodada, como foi o ano passado. Nós não estamos vendo nada diferente do filme do ano passado. Nada diferente. O filme do passado foi o mesmo. Não foi o mesmo. O mesmo. Não tem diferença nenhuma. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Paciência, que nós vamos fazer? Lutar. Não vão vencer nós. Podem ter certeza. Não irão vencer nós. Não vão. O Goiás não vai se entregar. O Goiás vai lutar bravamente como lutou hoje, tá certo? E não vão tirar o Goiás da Série A. Não vão. Não adianta. 11h42 agora. Você já tentou identificar, Edmir, a origem desse problema da CBF com o Goiás, da arbitragem com o Goiás? Porque, como você falou, não é uma temporada apenas. Ano passado eu me lembro aqui de uns 4 ou 5 erros crassos contra o Goiás que prejudicaram o time esmeraldino. E aí vocês, na base da luta, né, no planejamento, permaneceram com o Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora esse ano tá demais. Palmeiras aqui no estado da Serrinha, Goiás prejudicado. O Flamengo, né, com esse rapaz aí Thiago, dando pênalti inexistente. Você lembra Goiás Internacional lá? Lembro também, que teve até a expulsão do Maguinho, né? Aquele lance ridículo. Nem falta foi no primeiro lance, nem falta foi. É isso que eu digo, vai minando. Danilo foi jogador, vai minando. E ao contrário, teve 3 solas. E simplesmente o VAR até num lance fingiu que olhou, segue o jogo. Não dá. Ninguém nasceu ontem no futebol. Eu terça-feira, hora que eu vi a escala deste sábio, né? Sampaio,
né? Eu falei, pronto, encomendaram agora um perfeito, né? Porque o que ele faz é isso. Olha o que aconteceu com o jogo contra o Flamengo. Olha o pênalti aos 3 minutos de jogo. Chama atenção. Não, Algo que de fato chama o que atenção. a gente tem que enaltecer aqui também, Thiago, que mesmo se tivesse ficado empatado em 0-0, são lances que a gente estaria pontuando aqui também. A expulsão... Não, se o Goiás tivesse vencido o jogo, a gente estaria pontuando isso aqui. Estaria, sabe? Porque foi com 3, 4 minutos, uma falta do Willian Oliveira, perfeita, foi falta. Em momento algum nós falamos que não houve a falta. Mas já pra amarelar, pra minar um jogador de cabeça de área, ele que fica primeiro, a primeira fase de construção é dele. É o primeiro defensor do Goiás à frente da linha defensiva. O cara da marcação inicial, né? Poxa, já demonstra algo ali. Aí depois a expulsão, o Guzo, a primeira falta, passível de amarelo, perfeito. Mas 2, 3 minutos depois ele poderia falar, a próxima é rua. Não, ele tira o cartão e dá e já. Uma falta em que o Veiga também sobe o pé. Poderia ficar 0-0. Os dois subiram o pé. Subiram. Os dois sobem o pé e ninguém acerta o outro. Foi disputa, né? Disputa de espaço. Foi disputa normal de bola. Normal, como o Veiga também levanta o pé. Entendeu? Com 3 minutos ele já deu pro Goiás. Eu vou minar vocês. Não adianta. Só que ele não contava que precisasse, ele foi. Aí o Palmeiras não foi fazendo. E aí aquela agonia dele, que ele estava agoniado, né? Ele estava louco para acontecer isso. Quando ele viu que não tinha mais solução, falou, agora não tem condição. Eu preciso dar a vitória pro Palmeiras. Eu vou botar 10 contra... Porque o todo-poderoso Palmeiras, de 1 bilhão de faturamento, não dá conta de ganhar do Goiás. Eu tenho que ajudar. Porque foi assim na Serrinha, o Goiás estava jogo Goiás muito melhor no jogo. O juiz, e dentro, a cara, marcou falta, cartão amarelo, porque ele viu o lance. Aí o árbitro, simplesmente de vídeo, conseguiu mudar ele. O cara que está em direção para lateral. Eu queria ver se aquele lance fosse ao contrário. E hoje com três soladas, nada não muda. Mudou, deu um cartão, continuou. Aí verificou no VAR, continuou amarelo. Se não me engano, foi pro Rony, me parece. Foi pro Rony. Um fato que me chama a atenção, até quero saber aqui se o Mais Estudioso tem pergunta também. Você que tá ligado no YouTube, Rádio Band News Goiânia, 1 para o time do Palmeiras, 0 para o Goiás. Goiás mais uma vez prejudicado pela arbitragem, principalmente na expulsão do Rafael Guzo, volante da equipe esmeraldina. Edmil Pinheiro ao vivo, exclusivo, aqui na Band News, a rádio mais bairrista do Brasil. O Edmil, o que chama atenção é que parece que é provocação da comissão de arbitragem. Os caras tiveram a cara de pau de colocar o Bruno Arleu de Araújo em jogo do Goiás aqui, depois do que ele fez na partida contra a equipe do Santos. E ainda colocaram o mesmo árbitro de vídeo. Expulsou 2. Pois é, não, e ainda colocou o mesmo árbitro de vídeo que prejudicou o Goiás naquele jogo também, pra estar na equipe do jogo aqui no estado da Serrinha. Aí agora vem esse rapaz, esse sábio, né, Sampaio, que é fraquíssimo, né, não chegaria ao ponto das palavras que você acabou utilizando, mas dá vontade da gente falar também, eu imagino, e até entendo a sua revolta nesse momento, que não é fácil. Você com 80 milhões de reais pegar um Palmeiras com 1 bilhão e ainda ser prejudicado pela arbitragem não é fácil não, revolta qualquer cidadão. Aí os caras vão e me colocam ele pra apitar o jogo de hoje. E eu me lembro aqui, contra o Goiás é muito mais, mas ano passado também esse rapaz meteu a mão no Vila Nova no jogo da Série B contra o Grêmio. Deu a vitória pro Grêmio lá em Porto Alegre. Ele é fraco, ele é despreparado. No pênalti mais escandaloso da história, até hoje. Pois é, pra equipe gremista. Não fica parecendo provocação da CBF, não, Edminho? Esse tipo de coisa? Não sei, Thiago. É simplesmente, Thiago. É o desespero, tá aí. Tem muita gente que nunca nem caiu ali na zona. Tem gente que ficou ali quantos anos na Série B, que não pode ficar. É isso aí. Entendeu? Mas o futebol, gente. 11h47. Mas não adianta. Sim. Mas não adianta. Não irão conseguir o intuito deles. O Goiás hoje terá sua 9ª partida e terá com 5 pontos de diferença olha só, se nós tivéssemos empatado com aquele jogo contra o Santos, olha só o que é futebol, gente. Empatado. O Goiás estava com 1 ponto a mais e o Santos com 2 a menos. Estou botando só esses 2 agora. Com esse de hoje, nós estávamos com
6 pontos acima do primeiro que abre a zona. Hoje estamos com 4, 7, 6 não 7. Não dá. Olha, mas o importante, o Goiás volta a fazer uma partida, tá certo? De garra, uma partida taticamente perfeita, daquilo que se esperava fazer, né? O Goiás ainda conseguiu fazer um gol anulado, ao meu ver, bem anulado, né? Teve aquele lance depois com o Alisson, que quase a bola quase consegue, teve um chute. Palmeiras teve dois lances, que o Tadeu fez, para mim, uma defesa normal e uma outra, uma brilhante defesa. E só. Qual outro perigo de gol que o Palmeiras tem? Me fala. Não teve. O jogo foi muito equilibrado e, acima de tudo, muito controlado pelo Goiás. Essa que é a grande realidade. Ô, Gernézer Paulo, você tem pergunta? Edmil Pinheiro ao vivo, aqui no YouTube Rádio Band News Goiânia, daqui a pouco também no FM 90.7. 0 para o time do Goiás, 1 para o time do Palmeiras. Edmil Pinheiro tá ao vivo, comigo e com você na Band News, a rádio mais barrista do Brasil. Daqui a pouco a gente volta com exclusividade. Só a Band News Goiânia, presente no Allianz Parque. O Gustavo Ramos vai trazer a palavra do Mister Armando Evangelista e os jogadores do Goiás também na zona mista. 11h49. Procurando mangueiras hidráulicas, você encontra na Vedacil. Distribuidor autorizado Gates, vedações, componentes certificados e serviços hidráulicos especializados. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Acesse vedacil.com.br. Vedacil, orgulho do povo goiano. Garagem VIP, novo conceito de entretenimento em Goiânia. Gastrobar com os melhores petiscos, barbearia e lava-jato. O melhor do futebol também está no Garagem VIP. Avenida Rio Negro, Parque Amazonas. E Flamboyant Materiais para Construção. Todo o estoque em até 10 vezes. É fácil comprar, é fácil pagar. Prefira a Flamboyant Materiais para Construção. 623249-3339. 11h50. Gernézer Paulo, Edmil Pinheiro ao vivo, exclusivo, aqui na Band News Goiânia. 11h49. Primeiro, eu concordo muito com as palavras do Edminho, sabe? Em relação a alguns aspectos. Vamos a eles. Por exemplo, a questão do jogo do Goiás. Eu gostei muito do jogo do Goiás, pela capacidade de competir. Nem quero fazer uma pergunta ao Edminho especificamente, tá, Tiago? Quero fazer um comentário. Eu gostei muito da capacidade de competir, porque uma coisa é você ficar olhando para quem é favorito, e o Palmeiras é favorito contra o Goiás. Aliás, o Palmeiras não é favorito contra o Goiás, ele é favorito contra 18, 19 times que jogam o Campeonato Brasileiro. E eu gostei muito da capacidade do Goiás competir, porque é isso que o Goiás pode fazer, né? O que o Goiás consegue fazer é essa capacidade de competir, é ser esse time competitivo, é ser essa equipe que consegue, mesmo com as suas dificuldades financeiras, com seu orçamento bem abaixo da maioria dos adversários, ele ser esse adversário competente. Eu gostei muito desse ponto no Goiás nessa noite. Em relação à arbitragem, a gente já falou disso com o Edminho outras vezes, ele já citou por mais de uma vez que não sabe o que fazer, e eu já estou concordando, porque esse lance que ele cita, quem acompanhou aqui a transmissão, viu que eu citei algo exatamente neste sentido, que os dois jogadores vão na bola numa disputa de bola, né? Os dois disputam a bola, inclusive numa força mais ou menos proporcional, e aí o árbitro acabou expulsando. Mas é só fazer uma ressalva mesmo aí a essa capacidade que o Goiás teve para competir. Eu ressalto isso porque é o que é possível fazer. É o Goiás competir forte nesse momento, e hoje eu acho que valeu muito essa capacidade do Goiás, porque o Goiás conseguiu competir muito forte contra um adversário que é superior em diversos aspectos, né? É superior no aspecto físico, é superior no aspecto, não nem físico, mas de financeiro, no aspecto de capacidade de investimento, olha os jogadores que foram entrando no Palmeiras. Entrou o Richard Rios, entrou o Rafael Veiga, entrou o Hendrick, só para citar alguns aqui, né? Então, um time realmente que tem um poder muito grande. E hoje eu queria realmente só isso, era só ressaltar essa capacidade de competir do Goiás. Isso é mérito do treinador.
Hoje, Eliezer, você teve uma capacidade, sim, na meu ver, tão perfeita, que eu estava até comentando com um filho meu, que é o Breno, que não, pela primeira vez consegui assistir um jogo com ele, né? E nós aqui, hoje eu estou fazendo 34 anos de casado, né? Fiz um jantarzinho aqui em casa com meus filhos, minhas noras, minha esposa, né? E assistindo o jogo. E o que você falou, hoje, Eliezer, que mesmo com 10 jogadores, parece que o Goiás não estava com menos um. A capacidade de competir, e aquilo até que o Breno falou para mim, pai, mas calma, o time competitivo, foi muito competitivo. Falei, mas não adianta, meu filho. O que adianta ser competitivo e não trazer um ponto de lá? Ser tomado um ponto, isso é covardia. Talvez isso, aí a revolta da gente vai perdendo, inclusive, a questão da tranquilidade, e às vezes usar até terminologia que não é da nossa, mas, infelizmente, esse cidadão, tá certo, que é daqui vizinho nosso, se mora em Brasília, porque mora em Brasília, sabemos que lá tem muitos, quer fazer média com o torcedor do Flamengo e do Palmeiras em Brasília, como já fez lá no Rio de Janeiro, em Brasília, de novo. Tá certo? Será que vai toda vez fazer isso conosco? Minar. O que esse cara fez foi minar o time do Goiás o tempo inteiro. Né? Então, Gelésio, você foi perfeito. O Goiás foi muito competitivo, principalmente com um a menos. Agora, e o que adianta? Nós vamos ficar elogiando e vamos voltar sem um ponto. Poderíamos estar aqui com nove partidas sem perder, num campeonato dificílimo desse. Né? Então, sabe, não sei o que faz mais, mas não vamos nos entregar. Isso é só mais para cada vez unir o grupo, unir todos, tá certo? Nós não vamos nos entregar. Eles não irão nos vencer. Não vão. Pode escolher outro. O Goiás não se entregará. O Goiás estará na Série A de 2024, contra eles querendo ou não querendo. Esquece. Porque nós vamos lutar bravamente como lutou hoje, bravamente como competiu hoje. 11h55 agora. Edmin, é isso, né? Fica aqui a nossa lamentação. A gente investiu pesado para esse jogo, mandou um profissional. O Goiás conquistava um grande resultado, um grande jogo, uma grande partida. Tinha tudo para ser um pós-jogo da Band News aqui alegre, né? Infelizmente, a arbitragem mais uma vez prejudica o Goiás. Toma do Goiás a possibilidade de pontuar, de trazer mais um ponto para Goiânia e ficar a 5 pontos da faixa do rebaixamento. Ainda bem que o Santos perdeu também, o Goiás segue com a sua vantagem, 4 pontos para a faixa do rebaixamento. Grande abraço, obrigado pela entrevista, e a gente torce, né, Edminho, para que esse pessoal da CBF tome um pouco de juízo, crie um pouco de vergonha na cara, escolha outro time, porque Thiago, já tá demais, né, Edminho? Tá muito na cara, é só o Goiás todo jogo. Thiago, sim. Thiago, o que acontece? Vocês viram o jogo como eu vi, foi na televisão. Observem uma coisa, por isso que vocês estão fazendo um rádio completamente diferente, um rádio bairrista, olha a transmissão. Todo lance do Goiás, não tem nenhum lance. Meu filho, mas por que não tem replay? Por que não passa um replay nos lances do Goiás? E todos os lances... Meu filho, porque é o sistema. É esse. Então o que acontece? A gente vai ficar gritando aqui, infelizmente... única vez que nós tivemos voz, quando foi? Lá no jogo em São Paulo, quando o Arley foi numa entrevista coletiva, e aí tava as grandes emissoras nacionais que tem aquela repercussão lá do lado do Rio de Janeiro, tá certo? E que houve até porque também foi um escândalo, né? Agora, o que acontece? O árbitro faz o que ele fez na calada, na moita, como a gente diz, mina o Goiás, e o que vai acontecer? Palmeiras vence no último minuto, não vai falar que foi com 10, com nada. Esse é o futebol, gente. Esse é o futebol. Lamentavelmente. Entendeu? Lamentavelmente.
Olha, vocês observaram isso ou eu estou falando bobagem? Não, a gente observou. Que a transmissão não repete um lance do Goiás, quando existe alguma dúvida. Zero. Não tem? Contra o Cruzeiro mesmo foi assim, naquele gol do João Magno. Teve nem replay o lance. Mas beleza, Thiago. Obrigado, Edminho. Obrigado. Presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, revoltado aqui no microfone da Band News Goiânia, chamando Wilton Pereira Sampaio de pilantra. Wilton não, Sávio Pereira Sampaio, irmão do Wilton Pereira Sampaio, de pilantra, aqui no microfone da Band News, depois dessa derrota, aos 50 minutos do segundo tempo. 50 minutos do segundo tempo, o Goiás controlava o jogo, o Goiás fazia uma partida interessantíssima contra a equipe do Palmeiras, iria trazer para Goiânia um ponto,